Fala, mestre, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos. E se você é iniciante no mercado de criptomoedas, por acaso chegou aqui por alguma indicação ou de paraquedas, deixei um card especial aqui para você que é iniciante. Lá tem um compilado de vídeos para iniciantes, onde você aprende a comprar bitcoins, entender como é que funciona a tecnologia e muito mais, tá? Tem até um curso gratuito de BitMEX lá dentro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer saber mais sobre o preço do Bitcoin para os próximos dias, por favor, já deixa o seu like, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e tamo junto. Bom, fofas, gráfico diário de Bitcoin. Esse é o gráfico que a gente vai utilizar então para a gente fazer o nosso price action. E basicamente eu vou passar minhas opiniões aqui para vocês, mas não levem tudo ao pé da letra, como se eu fosse uma mãe de Ná e tivesse o poder aí de vislumbrar, de visualizar o que vai acontecer no mundo nos próximos dias e próximos meses, tá? Porque isso é impossível. Seguindo então o nosso price action do vídeo passado, né? Eu desenhei aquela cunha ascendente de baixa, onde eu acreditava que o preço ele poderia ficar surfando dessa cunha. Permaneço com esse pensamento, é o que o preço vem fazendo, né? O preço vem agindo dentro dessa cunha. Se a gente pegar o dia de hoje, ele veio de vários dias sequenciais de alta e acumulação, e ele está voltando a ter uma tendência de acumular. Ou seja, pode ser que hoje ele acumule, amanhã o preço pode cair um pouquinho, mas a tendência é ele permanecer dentro dessa cunha. E até onde vai o final dessa cunha, tá? Neste exemplo aqui, desse desenho, está indo até 7.800 dólares, tá? Por que eu acho que vai até uns 8 mil dólares? Porque se a gente pegar a retração de Fibonacci dessa última ondinha que nós tivemos de baixo aqui, nessa grande onda de baixo com esse dia aqui, que foi do capiroto, né, o dia 12 de março, onde caiu todos os mercados, praticamente o Bitcoin acompanhou, nós vemos que o preço, tá, do Bitcoin, ele pode chegar até os 7.990, ou seja, os 8 mil dólares por unidade, aqui na linha roxa. Vou até marcar aqui uma linha azul, ciano aqui, ó, por causa da cor dessa FIBO. 0,618 de FIBO, para mim pode ser o ponto aí certeiro para ele tomar uma decisão. Que tipo de decisão? Se ele vai cair ou vai subir, tá? Infelizmente, a probabilidade agora, por mais que seja uma cunha ascendente, que supostamente a chance de cair seria de 70%, para mim as chances elas estão 50-50. Tá basicamente indefinido, o mercado completamente definido. Se eu adicionar o volume aqui, eu vou mostrar para vocês o seguinte: no volume, o volume ele está descendente. Então, desde então, ele vem caindo bastante o volume. Isso mostra que no final desse volume, nós estamos se aproximando de um ponto de decisão. Um ponto de decisão que a gente precisa ver uma barra de volume desse tamanho, rompendo essa cunha aqui no volume, para mostrar em que direção tá, né? E aí pode ser um volume positivo ou um volume negativo, ou seja, para mim, chances iguais de subir e de cair, por mais que a figura gráfica que a gente está utilizando, a chance maior é de cair, tá? Tendência de baixa nessa cunha ascendente. Até porque ele pode ser, além de ser uma cunha, ele pode ser também um triângulo de alta, tá? Então ele pode ser um triângulo de alta que rompeu, né? Mas veja que ele não rompeu com força, não teve grande volume, e acredito que ainda está um pouco cedo para a gente argumentar que de fato o preço ele vai subir. Então o que acontece? Ele está ainda na indecisão, nessa indefinição. Na minha opinião, isso vai se arrastar por mais alguns dias, 2 ou 3 ou até 4 dias, talvez no final de semana ou na segunda-feira da semana que vem. E aí, finalmente, ele vai tomar uma decisão, tá? Nós estamos próximos dessa decisão. Isso eu tenho certeza, tá? Que o preço ele vai reagir em um determinado ponto. Um detalhe importante se ele estourar essa cunha para a parte inferior, ou seja, cair abaixo do valor de 7.050 dólares, eu acredito que vai se iniciar uma correção mais forte ou uma grande queda. Para isso, eu preciso ver o que? Uma acumulação, uma lateralização aqui em cima, tá? Onde, se a gente aproximar aqui no gráfico de 4 horas, eu preciso ver mais dias de lateralização, onde o preço ele vai ficar se debatendo aqui em cima, tá? Ele vai ficar se debatendo. E passando de 20 candles de 4 horas, tá? De 20 candles de 4 horas, a gente pode ver que eu quero ver indícios da perda da força compradora, ou seja, perda da força compradora e a força vendedora começar a assumir a posição vencedora neste mercado. E aí, de fato, mostrar um primeiro grande candle de baixa que poderia até ser
será representado como uma grande barra de volume vermelha, né? Ele pode estourar para cima também, né? Conforme eu falei, ele está num ponto de decisão onde ele tem 50% de chance de tomar qualquer um dos lados. Porém, neste primeiro momento, acredito que o Bitcoin ele vai bater primeiro os $8.000 e aí sim ele vai decidir se vai ou racha de vez, tá? Por quê? Porque se eu voltar aqui para o gráfico diário e adicionar o Super Trend, que para mim é um dos melhores indicadores de tendência, tá? De longo prazo, eu quero ver no gráfico diário, tá? E eu preciso ver isso, um candle verde parrudo atingindo e ultrapassando essa linha aqui, ó, que vai ser a linha onde ele vai sair de uma zona de short ou de uma tendência de queda e vai iniciar uma tendência de alta. Toda vez que o preço atinge essa linha de tendência, ele muda a tendência para um médio prazo, tá? Então, assim, eu preciso, para os próximos dias, né, e para a próxima semana, a gente vai ver se ele vai finalmente tocar nessa linha de alteração de tendência e vai, de fato, mudar a tendência. Qual é o preço que ele vai fazer a alteração de tendência caso ele toque e consiga ultrapassar e se manter? Então, o preço de $8.562 é o preço onde ele tem que tocar e ultrapassar para mostrar que isso aqui foi um fundo duplo para a gente, tá? Que eu ainda não acredito que foi um fundo duplo, mas que para ele mostrar que isso aqui foi um fundo duplo, que essa cunha, na verdade, é um fundo duplo já é o fundo máximo do preço do Bitcoin e ele começa a subir. Se ele chegar aqui a um ponto de decisão e conseguir se manter acima dos $8.500, principalmente ultrapassando os $8.800 e $9.200, eu vou acreditar que o preço vai continuar subindo aí ao longo dos meses, tá? Como a gente está numa situação econômica mundial desfavorável e imprevisível, não tem como afirmar nada para vocês e falar, não, vai continuar subindo pro infinito e além. Eu fielmente acredito que nós vamos atingir o topo dessa cunha e nós vamos romper para baixo para formar um segundo fundo, para formar um fundo duplo de longo prazo. Essa é a minha opinião. Eu não acredito que o preço vai subir indefinidamente. Eu acredito que neste momento nós vamos... Isso eu falo por causa da situação econômica no mundo. Talvez ocorra de um dia parecido com o dia 12, onde o S&P derreta de valor, as ações das principais bolsas americanas caiam muito de valor, talvez o dólar até se desvalorize, e aí sim, de fato, o preço comece a cair mais profundamente, tá? Vamos ver se é isso que vai acontecer. Porém, daí eu trago uma notícia dessas aqui para vocês. Ó. O maior banco da Alemanha prevê a adoção em massa de dinheiro digital por bancos de todo mundo. E se de fato isso acontecer, nós vamos ver o preço do Bitcoin buscar os $50.000 por unidade, $100.000 por unidade, talvez se tornar um mercado trilionário pela primeira vez. E a gente vê realmente o preço do Bitcoin buscando valores fora da normalidade. Nessa notícia aqui eles falam a opinião de um grupo de pesquisadores do Deutsche Bank, né, que é o maior banco da Alemanha, está dizendo que uma das principais consequências que a pandemia do coronavírus tende a trazer para o mundo, e eu concordo com ele, além dos efeitos na economia global, é a forma como os bancos centrais tenderão a interagir com o dinheiro. Nós saímos então no século passado de um dinheiro lastreado em ouro para um dinheiro lastreado em absolutamente nada, e agora podemos retomar um dinheiro lastreado em Bitcoin. O que você acharia dessa informação? Coloque nos comentários a sua opinião. E inclusive sobre isso eu conversei com um amigo meu que já está no mercado de criptomoedas há bastante tempo, e ele me comentou algo que me chamou bastante atenção, que de fato no próximo ciclo de halving que a gente vai ver, grandes baleias com quantidades grandes de Bitcoin podem perder espaço aí para bancos. E quando ele falou isso, eu achei muito estranho, mas agora aparentemente está fazendo sentido. Realmente, alguns bancos podem ter interesse em entrar nesse mercado de cripto. Imagina que seria algo extremamente relevante para o mercado, né? Mas seria uma troca de mãos aí muito grande, o que faria com o preço do Bitcoin atingir níveis aí inesperados, nem pelo cara mais otimista do mercado de criptomoedas. Então me chamou muita atenção que ele estava falando isso, e de fato está começando a aparecer esse tipo de informação, esse tipo de notícia. Só que a gente tem que ficar ligado, por mais que a gente está otimista em relação ao preço do Bitcoin para esse ano, para o próximo ano, a gente está num cenário completamente diferente, distor de qualquer coisa que eu vi durante os meus 30 anos de vida. A gente tem que ter muita calma, muita paciência nesse momento, porque eu acredito que nós não somente vamos entrar numa recessão econômica, como a gente vai entrar numa depressão econômica, que é um movimento que dura um tempo a mais. A gente tem uma diferença entre recessão e depressão. A recessão
geralmente ela volta como um interruptor, lá em 2009, por exemplo, 2008, 2009, onde ele tem uma grande queda, logo em sequência uma forte recuperação. Nesse exemplo do vírus é um pouco diferente, por quê? Porque a gente sabe que algumas atividades elas podem até voltar lentamente, né? Mas não funciona como um interruptor, funciona mais como aquelas lâmpadas antigas, onde você clicava para acender, ela levava um tempo para acender, ela não voltava ao normal e rapidamente. Então a situação que a gente vive, basicamente, por mais que encontrem a cura, por mais que é feita uma vacina em tempo super recorde, ou que consiga controlar, o que vai acontecer é que várias empresas e vários formatos de negócios vão ter uma demora maior para recuperação, porque eles dependem de aglomeração de pessoas, esses negócios dependem de reuniões de 50 pessoas, de viagens internacionais. Esse tipo de trava ocasionada por essa situação que nós estamos pode fazer com que a economia e algumas grandes empresas demorem mais tempo do que a gente esperava para voltar à atividade econômica normal. Então, uma certeza eu tenho, a atividade econômica ela não vai voltar rapidamente como era antigamente. Por exemplo, no gráfico do S&P 500, eu não acredito que nós vamos enxergar um V. Eu acredito que nós vamos enxergar algo mais profundo, que leve mais tempo para se recuperar. Porque muitas empresas elas não vão conseguir voltar, ok? Várias vão conseguir talvez ter uma atividade um pouco mais limitada, mas vão conseguir voltar. A parte econômica ela vai voltando aos poucos, mas a gente enxergar um V de recuperação quase que de resposta imediata, eu sinceramente não acredito nesse tipo de movimento econômico. Eu acredito que nós vamos levar mais tempo para se recuperar, embora eu tenho certeza que a recuperação venha. Só que a dúvida é, vai ser só uma recessão rápida ou vai ser uma depressão de um longo período de tempo, onde o mercado todo vai precisar de mais liquidez, então a economia ela vai se modificar. Agora, para que direção vai? Não sabemos. Infelizmente, a situação que estamos passando é inédita. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E mais uma vez, se você é iniciante, ao final deste vídeo eu deixei a playlist para você aprender mais sobre esse mercado. Eu espero que goste. Já deixa o seu like, compartilhe com teus amigos e tamo junto!